Gente, nós vamos fazer o gabarito aqui agora do livro de Egésias. É esse livro aí, tá? Sim. Tá na mão de vocês. Então, nós estamos na página 51. É o primeiro exercício. Eu vou fazer rápido para vocês não ficarem batendo cabeça e só marcar o gabarito para a gente poder finalizar o livro todo hoje, porque na próxima semana já é a prova de vocês, tá? A gente já mata essa matéria para já começar o próximo livro. O senhor vai fazer todo o exercício hoje? Agora, matar tudo agora. Eita, mundio. Não chore. Glória a Deus! É um fenômeno da leitura, da escritura. Vamos lá, pastor. Vamos lá. A primeira pergunta é: o termo exegese deriva do grego exegese, significa... Para mim, extrair do texto original, do texto bíblico, conforme a sua intenção. D. D. D de dado, marca D de dado. D. 2. É B, para mim. A segunda. É B. A principal diferença entre exegese e exegese está em que? B. Qual é a resposta? É B. B do barco. D. Hã? B de bola. Tem pergunta que são... Tem perguntas que são duas respostas ou não? Não, só pode ser uma. Só uma, né? A resposta é B de bola. Três. O propósito teológico fundamental da exegese bíblica é descobrir e comunicar a verdade revelada por Deus em sua palavra. Amém. C de casa. 4. O contexto protestante exegese foi consolidado especialmente através de... Os pais da igreja grego. Eu pus A. Da teologia. Eu escutei por C. Da reforma protestante com Teológica medieval, da reforma protestante com... C, para mim é o C. Da reforma protestante com o princípio sola escritura, das escolas alegóricas de Alexandria, dos comentaristas judaicos do Talmud. Qual é a resposta? C. A C. Reforma protestante com princípio sola escritura. B, da teologia escolástica medieval. B de bola. A reforma protestante está bem aqui pertinho de nós. Se vocês olharem aí, a exegese é algo que começa e eles ainda fazem alusão ao deus grego, deus Hermes, que aí tem a questão da hermenêutica. Eu acho que Thelma deu essa aula, não sei se vocês viram no dia. Não. Eu não vi. Eu vou mandar para vocês. A tradição pentecostal clássica interpreta a exegese como? D. Uma leitura iluminada pelo Espírito Santo que une texto e experiência. Um processo de abstração teológica desligada
da prática eclesial. Um método místico, não. Um processo de iluminação intelectual e independente do Espírito Santo, não. Não. É D. D de dado. Uma leitura iluminada pelo Espírito Santo Seis. que une texto e experiência. A revelação entre a exegese e a autoridade da Escritura fundamentam-se em subordinar a Bíblia à tradição eclesiástica, interpretar a Bíblia segundo correntes filosóficas, Não. aceitar que a autoridade vem da razão e não da inspiração, Não. reconhecer que a Escritura é a palavra inspirada e normativa de Deus. Sim. Amém. Próximo. Sete. A 6 é D, né? O conceito de inspiração e inerrância bíblica na prática exegética implica que o texto bíblico é perfeito e divinamente orientado em sua revelação. C. Sim. Que a inspiração se restringe no Novo Testamento, não. Que apenas os apóstolos, não. Então, C de casa. O papel do Espírito Santo na interpretação bíblica é... D. D do bola. B. Iluminar o crente para compreender e explicar o texto inspirado. Lembra que a gente falou de iluminação bíblica? Lá atrás eu falei sobre isso. Tem alguém aí entrando e saindo na aula direto. Não sei quem é. Ah, não. Acho que é o meu teclado que está movendo sozinho. Mexendo. Amarrado. 9. O valor devocional e acadêmico da exegese consiste em tratar texto apenas como objeto científico, usar o texto para debater teológicos em espiritualidade. Não. Estabelecer um equilíbrio entre o estudo erudito e a vida espiritual. Transformar a leitura bíblica em prática mística sem fundamento textual. Não. Limitar a Bíblia. Qual é a resposta? C. C. Estabelecer um equilíbrio. 10. A exegese como serviço à igreja expressa que... Qual é a resposta? C. A função do estudo bíblico é edificar e instruir o povo de Deus. C de casa. Mata essa aí. 2. No contexto do judaísmo antigo, a exegese tinha como principal característica Isso é pergunta, professor? Vamos mandando. a 2, página 77. Ok. Qual é a resposta? D, não? Ora. D. A D. Hã? A D. E aí, Manuel? É como revelação divina aplicada à vida comunitária. Hã? A leitura da Torá como revelação divina aplicada à vida comunitária. Resposta D de dado. 2. O senhor tá falando que nem francês hoje. Francês que passou a letrar o nome, meu Deus, é uma luta. 2. O período
intertestamentário foi marcado pelo surgimento de novas práticas interpretativas como A exegese, canônica, histórico, gramatical, hermenêutico, tipológico, método literalista do rabinismo. Gramática. Ah, é? Ah, é? Não E é aí? prática. Não é. Não, as práticas têm a ver com canon. Intertestamentário foi a época do. Essa daí eu tô por fora. Passa. E aí? Eu vou para C. Hermenêutica protestante da base tipológica. Vocês não leram esse livro ainda não, gente? Eu não sei ler mais essa parte ainda não. Então tem que dar aula para você entender. Vamos voltar um pouquinho. Volta a página. Lutero, Calvino, Reforma Protestante, a interpretação alegórica. Vamos voltar aí. A pergunta é: interpretação alegórica? O período de interpretação foi marcado pelo surgimento de novas práticas interpretativas como Qual é essa página? 61. Página 61. Uma das mais recentes questões. Bora. Questão alegórica. Bora. Deixa eu só atender aqui o telefone, rapidinho, enquanto vocês verem a página 61. Ô, Maico. Fala. Não, vou olhar agora. Deu quanto? Aham. Sim. Sim. Fechou. Sim. Tá bom. Pronto. Pronto. Manda o contato dela aí para mim. Valeu, Maico. Deus abençoe. Oi? Sim. Sim. Pronto. Fechou. Valeu, valeu. É. Bora lá, gente. Conseguiu encontrar? Eu consegui encontrar, diz aqui,
Período intertestamentário. Leitura helenista e desenvolvimento da leitura apocalíptica. Foi marcado pelo surgimento de novas práticas interpretativas como... Quais foram as práticas de interpretação? Quais as práticas interpretativas? Aí, 62, 61, vai falar das questões das interpretações no livro. E quais eram as práticas de interpretação? Olha lá a resposta que está lá, ó. Aí tem a exegese canônica, histórica, gramatical, a leitura helenista e desenvolvimento da literatura apocalíptica. Aí vem a hermenêutica protestante de base tipológica, o método literalistas do rabinismo medieval, a tradução da Vulgata e a crítica textual romana. Qual dessas é a certa? Casa 61? Ou 62? Começa na 61, e aí dá até 62. Bora. Bora. A C, pastor. O que diz a ser? A hermenêutica protestante de base tipológica. A hermenêutica protestante de base tipológica. Nós estamos na resposta do número 2. A resposta é a B. É, a B. A senhora achou a C aonde? A senhora leu a C aonde? Não sei, pastor. A marca B. 3. O Midrash rabínico tinha como finalidade essencial produzir narrativas mitológicas sobre os patriarcas, adaptar o texto bíblico e padrões filosóficos gregos, interpretar a Torá a partir de regras legais e princípios críticos. Só um minuto que o pessoal da empresa está ligando de novo. Oi. Sabe o quê? Felipe. Vem aqui, Felipe. Espera aí que eu estou dando aula, Fabrício. O Felipe vai falar com você. Pronto, fala. Fala aí, Fernando. Fala, Cláudio. O que você acha aí? Qual é a resposta? A, B, C ou D? Creio que seja C. Por que a C? Porque antes a Torá era a base, antigamente. Mas olha a pergunta lá em cima. O Midrash rabínico. O que é Midrash? Olha, vocês têm que estudar esse livro, hein? Vocês não estudaram o livro.
Tem que estudar o livro. O Midrash Rabino tinha como... Bora aí, pensa aí. São os mestres, professor? Hã? Os mestres? Então, o Midrash rabínico. Bora? E aí? Frente, o Rabi mas a Torá. Hã? Interpretar a Torá a partir das regras legais e princípios éticos. E aí? Midrash é a tradução espiritual do texto. Olha só, eles tinham um dos pontos principais que eles faziam eram explicar os textos difíceis da Bíblia. As principais finalidades do Midrash era explicar os textos difíceis da Bíblia. Nessa explicação, o que vocês dizem? Eles aplicavam também a lei à vida diária. Qual é a resposta? Hã? Assim? A C diz o quê? Vai na rede. Interpretar a Torá e a partir de regras legais e princípios éticos. Marca C. O Rabi é de Torá. Rabi Torá. Marca C. Interpretar a Torá a partir de regras legais e princípios éticos. Então, eles ensinavam valores espirituais, valores morais, valores éticos. Eles tinham cuidado de interpretar a Torá, e aí eles tinham como objetivo transmitir lições bíblicas sobre fé, sobre obediência, sobre justiça, sobre misericórdia, sobre santidade. Então, eles cuidavam disso. Precisa pegar o livro para dar uma lidinha aí, tá? Nos pais da igreja, a exegese cristã se distingue por rejeitar totalmente o Antigo Testamento, combinar leitura literal com interpretação cristológica do texto, enfatizar apenas a dimensão alegórica do texto bíblico, ignorar o contexto histórico da revelação, valorizar o platonismo acima da teologia bíblica. B. B, professor. B. Combinar leitura literal com interpretação cristológica do texto. Olha, eu vou só responder a 2 esse questionário e vocês vão estudar o livro. Para a próxima semana a gente responder isso valendo, porque vocês não estudaram o livro nada. Não estudamos. Eu não estudei. Então, vamos lá estudar o livro. Só a primeira Eu li parte. pouco Pastor, também. até que capítulo? Que tem vários. Tem até 5. Todos eles. Tá bom. É simples estudar aí para responder essa prova, tá? Amém. Pedrão só quer ler os 2 primeiros, né, Pedrão? Pedro, Eu pensava que era isso. nada, vocês têm que Mas estudar o amém. livro. Tá certo. Estudar o livro, marcar o que foi interessante, com corretivozinho em cima, fazer observação de caneta do lado, do que chamou a atenção de vocês. Tem que despertar o cérebro. Tem que fazer valendo mesmo.
Não vale só a aula aqui uma vez por semana. Vocês precisam estudar o livro. E Qual é a os minha, meus vídeos também, né? qual é a minha orientação para vocês aqui? É vocês verem a pergunta que tem no exercício e procurar dentro da página o que está ali sobre a pergunta do exercício. Exemplo a quarta diz assim, a 5. A escola de Alexandria, representada por Orígenes e Clemente, defendia. Como que eu vou achar essa resposta? Eu vou voltar no livro, vou voltar aí e vou encontrar aqui, a escola de Alexandria. Voltei 69 não é, voltei 67 não é, voltei 65, voltei 63, voltei 61, voltei 59. Olha lá, a 57 está falando sobre o Midrash. A resposta que a gente respondeu está ali, Método rabínico e o uso do Midrash. Você vai ver que cada tópico desse está ligado a uma resposta. Viu lá ou não? Sim. Então, é de acordo com a resposta que vocês estão vendo, vocês vão lá encontrar ali dentro Eita, a resposta. benção mesmo, hein? Faltou ler mesmo, hein? Então, tem que correr atrás para conseguir responder. Olha lá, questão de Lutero, Calvino e reforma ao texto bíblico. A pergunta é, escola de Alexandria representada por Orígenes e Clemente defendia. Então, eu vou atrás de quem? Eu vou atrás agora da escola de Alexandria. Então, o surgimento da crítica histórica gramatical. Nós temos uma pergunta relacionada a isso aí. Então, a pergunta que está agora na quinta é Alexandria. Então, Página 59. Vamos lá. Qual é a página? 59. 61. Aqui, a escola de Alexandria, Alexandria. sob influência de Clemente e Origem. Qual é a 61. página? É 67. É a 59. O que diz na 59? Vamos lá A ver. escola- A escola de Alexandria, sob a influência de Clemente e Orígenes, desenvolveu a exegese alegórica como método de descobrir significados espirituais ocultos nas escrituras. Tá vendo? Tá aí. Amém. Que página é? 59. 59. Pois é. Então, tem que... Tá ligado aí? Você vai ver que tá lá embaixo, naquele parágrafozinho lá, depois do meio lá. Aí vem a palavra do Senhor é pura. Então, vai descendo aí, Então, tem que pegar ali o tema da pergunta e dar continuidade. Então, o fato é que tem que pegar mesmo o livro para ler. Porque aqui, agora, depois desse exercício respondido, a gente vem para a prova geral. Entendeu? Então, não é só vocês pegarem o exercício e responder. É vocês irem atrás da resposta dentro do próprio livro. E aí? Tem como responder essa aí agora? Vamos fazer o seguinte, para vocês ficarem afiados, para não ficar só igual o papagaio aqui. Então, vocês vão parar, não vão conseguir gerar isso. Tá? Vamos responder isso na próxima semana. Lute para você, faça de lápis. Façam de lápis, para não fazer de caneta.
para a gente corrigir junto, para vocês conseguirem, de fato, trazer a resposta certinha. Porque se bater cabeça, a gente marca em outro lugar, mas a minha intenção é vocês, de fato, aprender a interpretar, porque a interpretação, tanto do livro quanto da Bíblia, não é diferente. São iguais. Então, a gente precisa, de fato, aprender a usar a ferramenta da interpretação, e aí a gente precisa fazer esse cérebro nosso exercitar. Não sei quem foi que falou, se foi Manuel, se foi Fernando. Pastor, como é que o senhor consegue gravar tanta coisa assim na cabeça? É queimar horas aqui estudando, lendo e botando o cérebro para pensar. Tem hora que a gente erra, mas dá para ir embora. Se você olhar aqui agora, a gente vai responder no susto, vai responder porque eu estou com gabarito. Então, eu tenho um gabarito, ó, letra por letra, respondido direitinho, tudo certinho, que, na verdade, é para o professor, isso aqui, quando a gente manda para o professor na sala de aula. Eu poderia dizer aqui agora, letra A, letra B, letra B, 2, letra C, 2, letra A, e vocês passarem por cima de tudo. Mas isso não é legal. Mas assim não entendemos nada, não entendemos... Não aprende nada. Então tem que forçar o cérebro a trabalhar. Até porque essa matéria é uma das matérias muito importantes no campo teológico, que é a parte da interpretação bíblica. Isso é extremamente importante. É você pegar um texto bíblico e correr atrás da originalidade do texto. É o que eu dei na quarta aula. Quem assistiu a quarta aula? Cláudio, mas quem? Emanuel? Eu comecei a assistir, parei no meio. Então, assista aquilo ali. Só ficou uma dúvida para mim, pastor? Quando o senhor falou que tem textos, como o senhor leu lá em Salmos, se eu não me engano, Salmo 20, não estou lembrado, que eu não marquei também, que foi o meu mal. Mas que o senhor falou que tem certos textos que a gente tem que não tinha muita interpretação, mas o senhor disse, olha, vamos ter que procurar perícope do texto. Isso. Aí eu fiquei assim, batendo a cabeça, o que é essa perícope que o pastor está falando aí, quem tem aqui? Pronto, perícope de texto é bloco de texto. Lembra que eu disse a vocês, eu já guardei o livro, tá? Vamos conversar. Já guardei o livro. Eu estou com o meu caderno aqui para... Porque eu quero que vocês explorem o livro. O livro é o guia que você estará pro resto da sua vida aí na sua prateleira. E ele tem que valer. Tá? Tem que valer para vocês. O que acontece? Perícope de texto é blocos de texto. O Maxwell, para um pouquinho para você imprimir uma capa de um livro de bibliologia. Como é que se escreve essa palavra? Não é fácil. Tá, eu vou colocar aqui agora, ó. Vou colocar assim, ó. Espera aí, viu? Perículo do texto? Perícope. Perícope. Opa! Espera um pouquinho que eu vou fazer um negócio bom. Eu não me lembro em qual foi o texto que o senhor leu, que não tinha muita interpretação para ver, assim, de logo... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui algo que vai ficar melhor. Espera aí, viu? Deixa eu pegar Foi o material. último texto que o senhor leu, se eu não me engano. Eu mostrei para vocês numa aula, não sei se foi vocês, se foi o pessoal que eu estava dando aula. Deixa eu pegar o material aqui. Eu vou te mandar agora aí, Marcelo. É por isso que é bom.
Deixa eu ver se esse aqui é o melhor. Aí, viu? Se eu compartilhar com vocês aqui, vai ficar melhor. Você consegue pegar aí? Deu para ver aí? Ó. Perícope. Perícope. Tá aí. Significado de perícope. Texto ou passagens de um texto, especialmente da Bíblia, selecionado para leitura ou estudo. Na liturgia cristã, leitura de um texto, de um trecho bíblico durante a celebração religiosa. Em literatura, fragmento de um texto maior que pode ser lido e compreendido de forma independente. Sinônimo de perícope, exceto, fragmento, passagem, trecho. Então, um trecho da Bíblia, uma perícope. Bloco de texto, uma perícope. Então, lembrar que perícope é um bloco de texto da Bíblia. Não pode esquecer disso. É um bloco de texto da Bíblia. Então, precisa lembrar disso aí para poder conseguir interpretar a Bíblia. Senão, entrou água. E a gente sempre acha isso nos textos bíblicos? Todo texto da Bíblia tem uma perícope de texto. Então, eu estava explicando a vocês que a Bíblia não foi dividida de maneira correta. Ela não foi dividida de maneira correta. Como a Bíblia não foi dividida de maneira correta, então os capítulos e os versículos, ela geralmente não foi feita dentro de um padrão. E aí, por essa razão, é que, às vezes, o bloco da Bíblia, ela está em outra forma, em outro formato. Entendeu? E aí a gente precisa compreender isso quando a gente vai interpretar a Bíblia. Então, nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado quando nós estamos interpretando a Bíblia. Por quê? Porque a gente precisa compreender aonde começa o texto, onde ele termina. E se a gente não nos atentarmos para isso, a gente vai bater cabeça. Por quê? Porque a própria Bíblia, por si só, ela se interpreta. Mas a gente precisa tomar cuidado, por quê? Às vezes eu vou fazer uma interpretação e não é isso que a Bíblia quis dizer para nós. Então, a nossa preocupação é encontrar o contexto do texto. Então, o contexto está dentro da perícope do texto. Entendeu? Mas como o senhor já tinha dito atrás, que a gente pode ler um versículo uma vez, ela pode nos ilustrar uma coisa, mas daqui a uma semana ela pode nos dar outra ilustração. Aí já é a interpretação do texto, é a revelação do texto. Mas a perícope do texto é o bloco do texto. Então, quando eu vou ler um texto bíblico, eu preciso primeiro contextualizar o texto. Vocês lembram que eu falei
Se eu vou montar uma mensagem, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter texto, eu tenho que ter tema, Uhum. o texto, Sim. eu tenho que ter introdução, Introdução, Aham. comentário, Sim. comentário teológico. eu tenho que ter primeiro tópicos que entra contexto histórico, cultural, bíblico, teológico, aplicação pessoal. Depois eu tenho Isso aí. subtópicos, depois eu Isso tenho, aí. depois eu tenho segundo tópicos. Isso aí. Entendeu? Então, quando eu vou compreender isso, eu preciso conhecer o bloco do texto. Onde o texto começa, E onde onde acaba? ele termina. Exemplo, eu dei uma aula para vocês, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, eu falando justamente sobre essa questão do bloco do texto, da perícope do texto. Por quê? Porque, às vezes, como a divisão da Bíblia ela não é exata, então teve divisões da Bíblia que foram feitas e não foi dentro daquilo que nós achávamos que deveria ser. Então, quando a gente vai ler o texto, percebe que o contexto está acima ou ele está abaixo. Então, eu preciso conhecer isso para compreender, de fato, essa leitura da Bíblia. Aí eu vou começar a entender o contexto do texto. Então, o que é isso, pastor? Isso é os limites do texto. Por isso que lembra que eu falei da leitura atentiva? A importância da leitura atentiva? Sim. Porque quando você lê com atenção, você vai descobrindo o texto. Deixa eu parar aqui para voltar lá. Isso é exegese, tá? É exegese. A exegese exige da gente isso. Então, olha aí. Dá para ver aí? Não abriu. Sim. Abriu? Sim. Olha lá. Passos para uma leitura atentiva. Passos para uma leitura atentiva. Leia todo o texto mais de uma vez. Faça uma primeira leitura panorâmica, ou seja, uma leitura geral. Depois faça uma segunda leitura, identificando partes principais naquele texto. Depois, faça uma terceira leitura, identificando detalhes importantes. A primeira leitura é geral, é uma leitura por cima, sem análise. A segunda leitura é para identificar as partes principais do texto. Aí, isso exige uma atenção maior lendo o texto. Depois, faça uma terceira leitura identificando detalhes importantes no texto. Então, aqui já começa o meu exame no texto. Uma questão, professor. Sim. Aqui onde o senhor está a falar, faça a segunda leitura para identificar as partes importantes, principais. Então, quer dizer, quando lê a segunda vez, o acontecimento daquela segunda, porque vai ler a primeira, né? A gente não tem aquela noção verdadeira do texto. Mas a segunda já identifica o acontecimento. Você já vai começar a ler e vai vendo detalhes que você não viu lendo da primeira vez. E, pastor, você fez uma leitura para conhecer o texto. Tá? Você leu para facilitar o olhar. E, pastor, essa leitura que o senhor está falando, essa primeira leitura é o quê? É o capítulo todo, vamos dizer assim? Todo. Mas nem sempre a perícope do texto está dentro do capítulo. Às vezes ela está abaixo, dentro de outro capítulo, ou antes do capítulo começar. É aí que tem que conhecer a perícope do texto. Por quê? Porque o texto, a Bíblia não foi dividida corretamente. Não era para imprimir agora, não. Falta coisa na capa ainda. Só um minutinho, mas tá faltando isso aqui, ó. Edição. Ver se tem isso aqui lá, se não tiver, tem que escrever. Ver se atrás está aí escrito o nome da matéria.
Olhe lá, tudo direitinho. Então, o que acontece aí? Na segunda leitura, você vai identificar as partes principais. Então, um capítulo da Bíblia, às vezes, ela tem várias epígrafes, ou seja, vários temas dentro de um capítulo, tá? Então, tem que saber o que você está lendo para conseguir entender o contexto disso, mas não dá problema depois. Deixa eu tomar um antialérgico aqui, que o nariz começou a perturbar. Então, a terceira leitura já é uma leitura mais precisa. Você já está agora começando a ver coisas importantes que você não viu na primeira. Então, não viu também na segunda. Aí agora já é o seu exame para extrair daí aquilo que vai te ajudar a caminhar e montar o seu sermão. Então, quem lê a Bíblia tem que ser curioso. Tem que ser curioso para poder identificar o que está na Bíblia. Então, se isso não acontece, dá problema. Vamos lá. Vou passar para a próxima aula. Diz o seguinte: identifique os limites do texto. Ou seja, aqui agora entra a perícope. Ó. Estabeleça a unidade ou perícope do texto. Olha lá. Unidade ou perícope do texto. Estabeleça isso. Estabeleça onde começa, aonde termina o bloco de texto. Nossas Bíblias foram divididas em capítulos e em versículos para facilitar, mas ela não é uma divisão perfeita. Isso é geral. Porque a Bíblia não tinha nem capítulo e nem versículos. Tá? Isso foi divisão feita depois. Como foi feita a divisão de capítulo e versículo, e ela não é exata, então daí a gente precisa agora nos atentarmos para o processo legal. Tá? Próximo passo. Olha lá. Ó. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 12. Está com a Bíblia aí? Sim. Então, o capítulo 12 deveria começar no capítulo 7. Olha, no versículo 7. Tá vendo? Peraí. Sim, mas aqui começou... 12. Aqui começou no 1, pastor. Então, tá errado. A divisão correta é ali, ó. No verso 7 do capítulo 11. No verso 7, capítulo 11. O capítulo 12 deveria começar ali. O capítulo 11 encerraria no verso 6. Ele só teria 6 versículos. Porque como que eu identifico uma perícope? Uma perícope, ela começa quando começa uma cena, ela termina quando termina uma cena, ou quando um personagem entra na cena, ou quando o personagem sai de cena. Peraí, pastor. Ela começa... Ela começa... Quando você começa um diálogo com o personagem, começa uma perícope. Quando termina a perícope. Uma pessoa começou um diálogo e entrou alguém naquele diálogo, começa uma perícope. Por exemplo, eu estou contando uma história, e eu estou aqui na igreja de Marseille. Tá? Então, eu começo a narrar um fato ali. Terminei ali e disse assim, ó, e dali fui para Nice. Terminou minha perícope ali. Mas dentro do mesmo texto eu já começo a dizer que eu cheguei em Nice, e em Nice encontrei 3 irmãos, e o culto foi uma bênção e tal. Eu já não estava mais em... Marselha. Eu já estava em Nice. Então, em Nice começa um outro bloco de texto para contar a história de Nice. Por exemplo, Jesus termina um sermão e ele entra no barco e vai passar para o outro lado.
Então, quando ele termina ali o sermão e que ele vai para o outro lado, terminou o sermão, terminou a perícope. Começou a entrar no barco, atravessar o mar da Galileia para o outro lado, outra perícope. E quando ele chega também é outra. No lado de lá, aconteceu um fato no meio do rio, do lago de Genezaré, que foi o vento, a tempestade. Então, entre Jesus sair dali, de onde ele terminou o sermão, e chegar do outro lado, onde estava aquele moço possesso de demônios, aconteceu um fato no meio da água. Então, ali é um bloco de texto, chegou do outro lado, já é um outro bloco de texto. Começou uma perícope, terminou, começa outra. Entendeu? Na verdade, ali já devia ter 3, né? Porque como entrou no barco é um, o acontecimento é o outro. E depois, Não. quando chegou ali... Não, é um só. É só um? Jesus terminou o sermão, Sim. desceu e entrou no barco. Quando Sim. ele entrou no barco, já é uma nova cena, já vai acontecer um novo fato ali. Um novo fato, sim. Então ele entra no barco, vai deitar, dormir. A gente só sabe que ele estava dormindo porque as ondas se levantaram. Senão a gente não sabia que ele estava dormindo. Sim ou não? Sim. Quem disse que ele está dormindo é os discípulos no meio do pavor, do vento e do mar bravio. Então, a história do que aconteceu no meio do mar, que era o lago de Genezaré, aquilo é uma perícope do texto. Da hora que Jesus entra no barco até a hora que o mar se acalma, tá? E houve bonança. E os discípulos dizem assim, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Termina ali. Quando ele chega do outro lado, que ele encontra aquele homem lunático, tá? E ele vem possesso de demônios, e Jesus liberta aquele homem, ali já é um outro bloco de texto, já é uma outra narrativa, já é uma outra história. Entendeu? Então, cada bloco desse é uma narrativa. Então revela uma história, né? Para cada... Sim, isso eu estou falando do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, você vai ver muitas narrativas, muitas cenas acontecendo. Então, tem que se atentar para a cena. Quando o personagem vai embora, termina a cena para contar uma outra história, uma outra coisa. Então, tem que atentar para isso. Aí onde eu consigo entender onde terminou, onde começou. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, capítulo 11. Termina dizendo assim, ó, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então está no quê? 12:1? 11, verso 6. Terminou aí. O capítulo terminou aí. Aí agora começa, o verso sai dizendo assim, ó, certamente suave a luz e agradável aos olhos ver o sol. Tem nada a ver com semente mais isso. Já é outra coisa. Percebeu que já é outra coisa? Isso aí. Aí isso vai descendo para falar acerca da mocidade. Está ligado ao capítulo 12. Ó, porque se o homem viver muitos anos e tal, aí vai falando acerca, tá? Alegra-te, jovem, ó. Olha o que está dizendo no 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e tal, e tal. O verso 10. Afasta, pois, a ira do teu coração, e tal. Aí você lembra, você percebe que está ligado aqui embaixo. Lembra-te também do teu Criador. Está falando para o jovem que foi citado aqui em cima no verso 9. Exatamente. Então quer dizer de 7 a 8. Então, esse texto é uma sequência. Não era para o capítulo 12 estar aqui, era para estar aqui onde está o verso 7. No verso 6 terminou o capítulo 11. Muito faz sentido, é? Entendeu? Isso é bloco de texto. É por isso que a leitura tem que ser atentiva. Uma leitura atenta ao texto. Vamos lá. Outro exemplo. Isaías 53. Agora tem que ter bem conhecimento para poder identificar isso aí, né, onde vocês têm que comer o livro.
É mesmo, é? Como normalmente livro? está no livro Exegese Bíblica, eu creio que nos ensina isso. Tem que aprender. O livro é uma ferramenta que está ensinando vocês a usar isso. Daqui agora vocês percebem que o fato não é ter a oportunidade só de subir lá e pregar, não, gente. Amém, amém, pastor, amém. Não é só isso. É conhecer para não fazer confusão na mensagem. Você percebe que tem gente que começa pregando um negócio, ele começa falando sobre a queda dos muros de Jerusalém, aliás, de Jericó, e ele vai por ali e ele começa falando sobre isso, ele não conta a história, ele não fala porquê da questão da queda dos muros, o que aconteceu, porque isso é contexto histórico. Qual era a cultura, a largura de muro, profundidade de muro, para dizer como esse muro desceu, como ele caiu, o que ficou ali daquelas ruínas, o que aconteceu depois que o pessoal invadiu a cidade, como eles conseguiram invadir a cidade, cercar a cidade, quantas voltas deram, uma volta a cada dia, 6 dias, cada dia uma volta. No 7º dia, deram mais 7 voltas. Então, você percebe que, ao total, foram 13 voltas. Se não ler direito, não consegue entender que foi 13 voltas que foi dada em Jericó. Isso é contexto histórico. Como os muros caíram? E a gente só escuta 7? Aonde? Cada dia foi uma volta. 6 dias. Cada dia uma volta e embora para o acampamento. No último dia, eles deram 6 voltas. Na 7ª volta, eles gritaram, quebraram o cântaro, ligaram a tocha e os muros caíram. 6 mais 7 dá 13. 13. Contexto histórico. Isso é olhar o texto clinicamente. As pessoas não param para olhar isso. Então, ler a Bíblia assim, solto, por cima, que eu vou oportunidade, vou lá, sai pelo meio da igreja, passa na Bíblia para marcar o que vai dizer lá na frente. Até chegar lá, às vezes, irmão, eu marquei aqui e desmarcou. Deixa eu ver se eu acho. Fica no frente do público, tomando o tempo dos outros e aquela coisa toda. Eu fico agoniado quando eu vejo um negócio desse, porque isso é falta de preparo. Ou, às vezes, alguém diga assim, eu tive a oportunidade agora, mas eu não estava preparado para essa oportunidade. Como que um soldado não está preparado para a guerra? A arma tem que estar na cintura e o dedo pronto para atirar. Então, todo tempo ele é soldado, todo tempo a arma tem que estar pronta, a espada tem que estar molada. E, às vezes, a falta do conhecimento. Então, um cara inteligente, ele chega no culto, ele fica observando o que é que está sendo dito com mais ênfase no culto. Aonde essa igreja deu mais glória a Deus? Foi com que palavra? O que chamou a atenção da igreja? Aí eu estou aqui, amém, amém, na igreja, acompanhando. Eu vi aonde a igreja conseguiu levantar, eu já amarrei minha mensagem ali, troquei de mensagem na hora. Eu ia falar uma coisa, não tinha nada a ver com o que o povo queria ouvir, mas na hora eu percebi que a igreja foi no ápice com a palavra que alguém deu, ou um hino que alguém cantou e disse uma frase, aquela frase levantou a igreja, eu já procuro um texto na Bíblia ligeiro para me falar daquilo ali. Rápido. Já mudei o que eu ia falar. Então, mas para isso acontecer, tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. Senão, bater cabeça. Bater cabeça. Pastor, tem uma pergunta. Quanto tempo se deve dar ao dia a dia que você já absorveu o livro, que você já lê a Bíblia? Porque, olha, ler esse livro que o Senhor nos deu e ler a Bíblia é 2 coisas diferentes, não? Não, porque se você lê o livro com a Bíblia do lado, as referências estão aqui dentro. Então você vai ler a Bíblia, vai ler o livro e vai usar a Bíblia porque os textos estão dentro do livro. Sim. Então você vai conseguir interpretar o texto bíblico porque o próprio livro vai te guiar para a Bíblia. 1 hora por dia não é suficiente, no caso? Já te ajuda. Feliz do Senhor se tirar 1 hora todo dia para ler a Bíblia. Feliz. Pastor, eu tenho uma dúvida, já tem algum tempo.
desde o dia 15 de mês 4. Só que essa dúvida é sobre a traição, quando foi falado sobre a traição. Então, por exemplo, no Mateus 26, capítulo 26, versículo 20 a 27, primeiro fala do traidor e depois da ceia. Foi quando estavam na mesa e Jesus fala do traidor, quem vai lhe trair. E no Marcos fala também da ceia e depois do traidor. Ou seja, estão todos na mesa, mas um fala da ceia, um primeiro fala da ceia e do traidor, depois o outro fala da ceia. É Mateus e quem? O Mateus 26, capítulo 20 a 27. Mateus 26, de 20 a 27? Deixa eu ver. E o outro, qual é o outro livro? Marcos ou João? Marcos 14, 17 a 21. Marcos 14. 17 a 21. Pega a Bíblia, gente. 14, de 17 a 21. E também tem o Lucas, de 22, 19 a 23. Lucas quanto? 22, de 19 a 23. O que é que o senhor tem de divergência aí? É sobre o que me chamou muita atenção é que os três falaram do traidor e da ceia. Sim. Mas o João, do capítulo João, só fala da ceia, só fala do traidor, não fala da ceia. Sim. E o João também estava na mesa com os discípulos, com Sim. Jesus e o traidor. Então essa é a questão que me ficou. Então estavam todos na mesa. O Mateus fala primeiro do traidor e depois da ceia. O Marcos o Marcos e o Lucas falam da ceia e depois do traidor. Qual é o que você tem na cabeça? É o que eu quero descobrir que tem na cabeça. Porque Mateus, ele registra. Ele vai registrar no capítulo 20, no verso 20 a 25. Mateus vai registrar Jesus anunciando que um dos discípulos iriam trair ele. Aí os discípulos começam a perguntar assim, sou eu? E Judas pergunta assim, porventura sou eu, Rabi? Depois é que Jesus instituiu a ceia, depois dessa situação todinha. Sim. Então, Mateus aí, ele vai enfatizar a identificação de Judas. Okay. Mateus se atentou para identificar Judas e não a ceia. Okay. Ele está mostrando Judas. Ele não está mostrando, ele não tem uma ênfase para a ceia. Ele tem uma ênfase para mostrar Judas. Marcos 14, de 17 a 21, Marcos vai registrar Jesus anunciando o primeiro traidor. Os discípulos ficaram entristecidos, então ele vai identificar a tristeza dos discípulos. Aí, depois Marcos vai mostrar que Jesus ele vai mostrar que aquele que com ele molhasse o pão era o traidor. Então, Jesus vai mostrar para os discípulos, Mateus vai identificar que Jesus... Atende aqui para mim, diga que eu estou dando uma aula. Marcos vai mostrar que Jesus vai identificar o traidor quando esse traidor molhar o pão. Tá? Quando o traidor molhar o pão com ele.
Então, ali no molhar do pão é que ele é identificado. Então, Jesus não diz quem que é. Sim. Marcos vai dizer que esse cara que vai botar o pão ali, ele vai ser identificado pelo pão. Aí, na sequência, vai vir a narrativa da Santa Ceia. Então, Marcos, ele resume esse diálogo, tá? Que é um diálogo particular entre Jesus e Judas. Ele vai deixar isso de lado. Ele não vai narrar esse diálogo de Jesus com Judas. Lucas, ele faz diferente. Então, primeiro, Lucas, ele resiste à instituição da ceia, depois ele menciona o traidor. Sim, sim. Aí, isso leva a muitos leitores pensar que existe uma contradição aí. Foi o que eu pensei também. Lucas não está preocupado em seguir uma ordem cronológica religiosa. Lucas não se preocupa com isso. Então, você percebe que muitas vezes ele organiza os fatos por tema. Então, Lucas vai colocar os temas nos fatos. Qual é o objetivo de Lucas? O objetivo de Lucas no texto é a nova aliança no sangue de Cristo. Lucas vai mostrar a gravidade da traição que ocorria naquela mesma mesa ali. Ele vai mostrar isso. Então, ele não está preocupado com a narrativa. Aliás, com o cronograma da coisa. Ele está preocupado em narrar algumas coisas. Já João, você percebe que João, ele não registra muita coisa ali, não. Então, você percebe por que João não resiste à ceia? A gente pode fazer essa pergunta. E João, por que ele não resiste à ceia? Então, essa pergunta é mais interessante. E por que João não narra? Você percebe que João vai tratar de outra coisa. João vai tratar do lavar dos pés. Pode perceber no texto. Depois do lavar dos pés, ele vai anunciar o traidor. Depois ele diz que Jesus entrega o bocado a Judas. É como se ele tivesse dado pão para Judas. Judas sai para comer, aliás, para consumir, aliás, para consumar a traição que ele tinha projetado. Então, João não descreve o pão, João não descreve o vinho, como outros evangelistas descrevem. Então, no texto, a gente precisa observar essas coisas. Por quê? Porque isso é importante. Tá? Isso é importante. Então, você percebe que João ele vai mostrar literalmente diferente. Mateus, ele vai narrar a ceia, e você percebe que ele vai enfatizar a ceia. Marcos vai enfatizar o traidor. Lucas tem um papel também diferente. Ele vai também narrar ali o que para ele era mais interessante no processo, que era a traição na mesa, que para ele isso era o principal. Então, ele vai narrar a ceia, mas a preocupação de Lucas é mostrar a nova aliança no sangue de Jesus. Então, e depois ele enfatiza a gravidade de quem trai. Então, se você lê o texto da ceia no Evangelho de São Lucas, ele faz um negócio fortíssimo lá. Então, o capítulo 22. Ele vai fazer um negócio poderoso. Ah, pastor, eu quero fazer a parte da conclusão exegética disso. Vamos fazer a exegese disso aí. Então, não há divergência ou contradição entre os evangelhos. Não há. O que existe aí é que Mateus identifica
Judas, ele vai enfatizar que o traidor era Judas, então ele vai deixar claro que foi identificado Judas como traidor. Marcos, ele tem um papel de resumir o acontecimento. Lucas tem um papel de organizar o material de forma temática, então ele divide isso por tema. E João vai mostrar a importância de lavar os pés e a saída de Judas para consumar o fato. Então, os 4 evangelhos, eles relatam, tá? Eles fazem um relato, eles se completam, eles juntos aí, eles vão oferecer uma visão mais completa e panorâmica dos últimos acontecimentos de Jesus com seus discípulos. É isso que eles vão fazer. Aí, quando a gente olha para o texto bíblico, nós vamos nos deparar com uma demonstração de um princípio hermenêutico, tá? E aí nós vamos perceber o chamado através de uma analogia da fé, e isso vai trazer um texto, né? Ou vários textos bíblicos, e aí eu devo interpretar esses textos à luz da Bíblia Sagrada, permitindo que esses relatos eles se completem mutuamente, Lucas com Mateus, com Marcos e com João. Então, é um bloco que fecha para me compreender tudo, não há divergência nenhuma. E vocês estudaram na revista de vocês, sobre os evangelhos, que o primeiro livro escrito na Bíblia não é Mateus, no Novo Testamento, é Marcos. É Marcos. Os demais livros da Bíblia, dos evangelhos, tá? Dos 4 evangelhos, os demais, são cópias tiradas do livro de Marcos. Então, Marcos é o livro mais antigo dos evangelhos. Então, nós precisamos ter esse parâmetro olhando para Marcos. Tá? E qual era a dúvida do irmão Manel? Se havia divergência entre a ceia ter sido primeiro ou ela ter sido depois. Não é isso? Sim. Sim, pastor. Todo o fato da ceia foi depois. O que a gente queria trazer essa mensagem para o dia de hoje, para agora, a minha questão também é do porquê o Judas foi... porque o traidor foi falado na ceia, né? Porque foi anunciado na ceia e não antes. Porque aquela era a última reunião de Jesus com eles. Tá. Era como se Jesus estivesse numa despedida com eles. E ali ele tinha que revelar, porque agora você percebe que ele vai dizer assim, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos homens. E aí começa o relato. Tá? Então, você percebe que aí é uma narrativa bíblica para isso. O que eu digo para vocês precisamos diligentemente estudar as Escrituras. Para que vocês consigam entender como a Bíblia diz qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, tem que pegar o material, tem que ler o material mesmo, para que vocês consigam compreender isso com mais precisão. Pastor, eu queria saber algo também. Os 4 evangelhos, é verdade que os autores do 4 evangelho é anônimo? Nada. O quê? Cada livro tem seu autor. Cada livro tem seu autor. Se você olhar aí, você vai encontrar que o autor de Mateus é Mateus, o autor de Marcos é Marcos, o autor de Lucas é Lucas, o autor de João é João. A única diferença é que teve uns que andaram com Jesus e outros não, né, pastor? O único que não andou foi Lucas. O único. E o Marcos também andou? O Marcos também não andou? João Marcos. O Marcos andou com Jesus?
João Marcos. O Marcos, discípulo, andou. João Marcos é um outro discípulo. Se você olhar, João Marcos é um camarada que andou com Barnabé e o apóstolo Paulo. É o autor de Marcos. E não é esse que andou com Pedro, que pegou com Pedro? Sim, que foi o aluno do Pedro. Sim. Do apóstolo Pedro. Sim. Foi ele que escrevia o livro do Marcos, concernente àquilo que Pedro descrevia sobre Jesus, como servo Pois de Deus. Então, ele ouviu e ele escreveu. Entendeu? Como o Pedrão não sabia como... Esse Pedro aí, ele já sabe utilizar computador, mas aquele lá não... Esse Pedrão aí, ele já sobe no monte para orar junto com o Etienne. Pois é. Você percebe que Ele lá era bravo. Ó, se você olhar o texto, vocês vão perceber que esse João Marcos, ele aparece várias vezes no Novo Testamento. Vocês vão ver que Atos 12:12 vai dizer que a mãe dele era Maria. 12:7. 12, o pastor Claudio falou sobre isso na aula no estudo bíblico da sexta-feira passada, pastor, não lembra? Então, Atos 12:12, diz que a sua mãe era Maria, ela era proprietária de uma casa em Jerusalém, essa casa era onde os cristãos se reuniam para fazer culto. Pode olhar aí, Atos 12:12. Leia aí. Mas só fala, pois é, mãe de João, codignado Marcos. É isso, Entendeu? Então, esse era o João Marcos. Ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Não há evidências bíblicas de que tenha acompanhado Jesus durante o seu ministério terreno, não tem evidências nenhuma. A Bíblia diz em Atos 12:25 e Atos 13:5, que ele vai à primeira viagem com Marcos, aliás, com Paulo, ele volta de Troade. Sim. Na segunda viagem, quando Barnabé quer levar ele de novo, Paulo diz, quem? Aquele que voltou do meio do caminho? Não comigo mesmo, não. E aí começam a discutir os dois, e os dois se dividem, Paulo e Barnabé. Por conta de causa dele. Depois, lá mais para frente, o Paulo viu que o João, o Marcos, é uma pessoa muito inteligente, foi útil para o ministério do Paulo também. Paulo dá um decreto que João Marcos não era para ser recebido de igreja nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Paulo ficou chateado com ele e dá um decreto lá, olha, se João Marcos chegar aí na igreja, não receba ele, não. Esse traidor. Depois, Paulo escreve dizendo assim, olha, ele escreve uma carta a uma das igrejas e diz assim, olha, acerca de João Marcos, eu já ouvi falar. Se ele chegar aí, receba-o, como usa fazer os santos. Ou seja, depois do testemunho da mudança desse rapaz, ele autoriza a igreja a receber ele. Mas antes não tinha autorização nenhuma. Estava torado. Quando Paulo está morrendo, Paulo escreve assim, olha, Andrônico se foi, Lucas, e ele faz um relato dos seus companheiros que lhe abandonaram. Aí ele diz assim, traz João Marcos, pois ele é muito útil para o meu ministério. Morrendo. Ele diz isso. Então, o cara que não valia nada para ele, porque deu uma cabeçada, agora valia. Então, não se julga ninguém pelo primeiro tropeço que ele teve. Às vezes, a inexperiência faz com que as pessoas errem. Mas não significa que porque ele errou uma vez, eu tenho que matar pro resto da vida. Porque as pessoas aprendem com os seus erros.
E aí E, pastor, superam na vida. e também a Bíblia lá em Atos também relata que ele era somente ajudante deles na época que ele foi a primeira viagem, né? Ele não era nem... Na verdade, quando ele foi a primeira viagem missionária, ele era inexperiente, era um Pois é, ele não jovem, tinha... Ele era um ainda jovem, não tinha experiência muito com... novo, não tinha experiência nenhuma com nada. Então, ele voltou da viagem, primeiro porque o desafio era grande. Para um jovem Naquela... que tinha cama, tinha almoço toda hora, comia a hora que ele queria, cama, lençol, roupa, e agora vai para uma viagem missionária penar, sem experiência nenhuma. Não, isso aqui E não é nem para o mim, não. Pedrão Vou veio voltar. aqui para Marseille e penou um bocado. Entendeu? Isso que é difícil. É justamente isso. Aí é que a gente precisa parar e olhar o texto bíblico para os dois lados. Lembra daquilo que eu disse para vocês daquela vez? Olha para um lado, olha para o outro, para tentar extrair do texto que, de fato, o texto quer dizer para a gente. Então, nós não podemos ficar nos apegando a uma coisa só no olhar. Nós precisamos ter os olhares para onde? Tá? Maxwell, só um minutinho, gente, segura aí. Vou te mandar aqui um arquivo para você mandar para... Ó. Põe ali para o menino imprimir. Te mandei aqui, Maxwell. Mande ali para Felipe imprimir. Entendeu, gente? Mas a Bíblia fala que o Marcos tinha portas? Tinha o quê? Porque falou que ele tinha cama para dormir, tinha como se ele tinha muito boas condições de vida. Sim. E isso A aplica também... pergunta que faria o texto é por que Marcos voltou da primeira viagem missionária? Porque ele não estava... Lembra que eu falei que você deve fazer pergunta de contexto ao texto? Sim. Tem que perguntar. Aí a Bíblia vai responder. Aí você vai perceber por que ele volta. Tá? Então, se você olhar, ele vai enfrentar algumas dificuldades. A Bíblia não vai revelar o motivo exato, mas se você olhar o relato da viagem, a estrada era perigosa, a estrada tinha assaltantes, a estrada tinha terrenos difíceis, a caminhada era longa, tinha risco de doença. Pode olhar lá o contexto histórico disso aí. Contexto histórico, isso aí, pastor? É. Então, percebe que Marcos ele discordou de algumas coisas, e aí ele parecia ser um cara, né, mais próximo de Barnabé do que de Paulo. E eu creio também que era naquela época que Paulo tinha começado a se envolver com os discípulos, eu já tinha meio medo com ele, né? Você percebe que Atos 13, né, se você olhar aí, até Atos 13, pode ter havido aí uma discórdia da liderança de Paulo. Se você olhar Atos 13, você percebe que parecia que Barnabé era o líder naquela viagem. Isso. Lê aí Marcos 13, 13. Marcos 13, 13? Ali, desculpe, Atos 13, 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Tá vendo? Então, percebe que ali havia uma liderança. Por exemplo, Paulo assume a liderança da missão aí. Agora lê Colossenses 4, verso 10.
Colossenses 4:10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, que já fala de sobrinho. Aham. Acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Percebeu o que eu disse? Sim. Na minha versão diz primo. Tem umas que dizem prima, Sim. que a minha já é sobrinho, porque essa daqui é a... Minha diz não sobrinho. é a Como corrigida. Outra pergunta de contexto. Como descobrir isso? Corrigida a minha é. Como descobrir isso? É voltar lá para saber quem é a mãe de Marcos, quem é a mãe de João, quem é a mãe de Barnabé. Aí você descobre quem é quem. Pergunta de contexto ao texto de novo. Porque qual era a diferença de primo para sobrinho? Porque a linguagem muda de uma para outra. Pois é. Isso aí deixa o irmão Emanuel tudo enrolado. Tem que fazer isso, tá? Então, tem às que vezes, ter a cultura, era a cultura que tratava, que tinha tratativa diferente. Então, quando vocês forem estudar sobre hebraísmo, coloca aí, tá? Outra coisa para ser estudada, com relação à compreensão de textos bíblicos. Então, a Bíblia tem uma série de coisas... Eu não vou mais... Como é que a gente coloca aqui, pastor? Hebraísmo. Hebraísmo. Coloca assim, ó, o que é hebraísmo? Tá doce? O que é hebraísmo? Achou? Encontrei. O que é hebraísmo? Isso é uma laboa, tá? O que é hebraísmo? Os escritores bíblicos, eles eram o quê? Eles eram hebreus. Então, havia fortemente influência ali pela cultura hebraica. E aí, por isso mesmo, quando existem textos que escrevem em grego, você vai perceber muitas expressões que eles mantiveram o estilo hebraico. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mundo é hebraísmo. Por que você imagina se Deus usou o mundo, Deus amou o mundo? Então, esse mundo é o quê? O mundo são pessoas. Então, isso é uma linguagem hebraica. Então, isso é hebraísmo. Há um texto bíblico que diz assim, ó: e se ali houver algum filho da paz é quem? Alguém que seguia a Cristo. Era chamado de filho da paz. Então, essa expressão na Bíblia, filho da paz, é um hebraísmo. Então, na mentalidade hebraica, filho da paz significa pessoa pacífica, pessoa inclinada à paz, pessoa que era tranquila. Não significa que a paz teve um filho e esse filho, o nome era filho da paz. Tá? Então, você vai encontrar muito isso na Bíblia. Você vai encontrar Mateus 8, verso 12, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Filhos do reino. Mais um hebraísmo. Quem são esses filhos do reino? Aqueles que pertencem ao rei. Aqueles que se consideram herdeiro das promessas. Então, imagina que esse povo se considerava, mas Mateus 8, verso 12, diz que eles foram lançados. Você vai encontrar na Bíblia
Filhos da perdição. Filhos da perdição é um hebraísmo. Quem são esses filhos da perdição? Então, você vai encontrar muito isso na Bíblia. Filho de Belial também, pastor? Filho de Belial. Hebraísmo. Tá? Você vai encontrar assim na Bíblia. Amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9, verso 13. Então, no pensamento hebraico, aborrecer nem sempre significa odiar. Significa amar menos. Tá? Então, amar menos. Ou seja, é a mesma coisa de colocar em segundo plano. Você primeiro, depois fulano. Ok. É como se alguém estivesse numa fila e eu dissesse assim, quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro foi Fernando. E quem chegou depois? Emanuel. Mas eu vou atender primeiro Emanuel, depois eu atender Fernando. Aí Fernando vai ficar chateado, olha para Fernando e digo, Fernando, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Fernando vai ficar bom? A justiça de Deus, né? Não te chatei. Fernando vai ficar meio grilado, não tem boquinha não. Na hora ele vai ficar irritado, mas eu tô aqui desde 5 horas da manhã. E esse cara chegou agora Fernando. 9 horas e foi atendido. Não, de jeito nenhum. Isso é do ser humano. Você entendeu? Mas eu cheguei disposto a atender primeiro Emanuel. E aí? Então, isso são pensamentos hebraístas. Isso é hebraísmo. Então, existem várias coisas. Então, quando eu olho esses textos de hebraísmo, isso tem um pano de fundo. Por isso, a necessidade de interpretar a Bíblia de forma como ela tem que ser interpretada. E aí, qual é o caminho, pastor? O manual que está na mão de vocês. Estudar. E pastor, esse hebraísmo está aqui no livro também? Tá. Está aí dentro. Amém. Teve uma pergunta que tinha a ver com isso. Tome até um cafezinho comigo agora. Amém. Olha, ele está naquele copo de vidro ainda do Brasil. Gente, o que falta... Sabe o que é que tem na gente? Muita... Preguiça. Como ele acertou. Em disposição de comer esse livro. É procrastinação. Deixar para depois. Não deixe para depois o que se pode fazer hoje. Amém. Se cada semana vocês estudarem um capítulo desse livro, são 10 capítulos. Em 10 semanas você lê o livro, que não há necessidade disso. Porque se pegar, quantas segura esse páginas livro tem aí... em cada capítulo, pastor, mais ou menos? Se pegar, segura esse livro, vocês matam ele numa semana. Tem que exercitar a leitura. Eu mato um livro desse aí em 2 dias. Meu Deus. Brincando. Mas espera aí, 2 dias inteiros ou 2 dias em pouco tempo? Leiam. E agora vocês têm uns programinhas que vocês baixam o livro em PDF, vocês mesmos lê. 2 dias não sem ler, ouve. Você apontar o telefone assim para cima do livro, o programa vai lendo o livro para você, você vai ouvindo. E acompanhando e riscando. Pá. Parou um pouquinho, fez um rascunho ao lado do livro. Aí não dá para gravar. Eu gosto de ler. Manuel não acompanha o professor, porque ele já está num nível muito parlante. Mas ele teve, como nós também, ele teve assim a começar. Mas não se preocupa, vai chegar lá, não é preciso ir às forças, vai chegar lá, Dulcimar, vai chegar. Jogue duro. Né, Dulcimar, eu hoje vi uma palavra que diz que a gente não deve ter compaixão conosco, a gente tem que... Se a gente tiver compaixão, a gente vai ficar só no sofá. Sangue. O reino de Deus é tomado na briga, é na força mesmo e acabou-se. O Fernando falou isso. Encerro a aula de hoje dizendo para vocês que eu volto na próxima semana para corrigir esses questionários. Eu espero que eles estejam alinhados. Vai, dessa não embulir esse livro menos dentro de 4 dias. A prova de vocês será online.
Não vai ser comigo mais a prova, certo? Vai ser dentro da plataforma a prova desse livro e dos demais, vocês têm que responder aí dentro. E como é que Então, vamos saber se está certo? Terça que vem? terça que vem eu corrijo tudo que eu ia corrigir hoje para a prova ser na próxima terça. Não vai gerar. Então, na próxima terça, a gente corrige tudo. Vocês terão uma semana para estudar o exercício, porque a prova vai ser baseada nos exercícios. Só Ou são seja, ler 10 todo o livro questõezinhas só. em uma semana? 10 questões vão ser 30 perguntas. Fechou? Eita, glória. Temos que ler em uma semana o livro inteiro. Depois que eu responder o exercício com vocês só terão uma semana para estudar o exercício, porque a prova será Pedro, dentro do exercício. Pedro, essa faculdade é faculdade de médico. Tu já viu como é o médico que pendura folha do livro dele até das paredes do quarto? Vai ser desse jeito. Meu Deus. Vamos mas embora. é Deus que- abençoe vocês. Uma excelente noite. Que hora já é essa aí? Pastor, 11 horas? pastor, que 10 Deus horas? lhe abençoe. Obrigado. 10 horas. Amém. Já Tamo são 10 junto. da noite. Que Deus lhe Incentiva esse abençoe povo. poderosamente. Amém. Incentiva esse povo a Gente. estudar, gente. A gente vai fazer uma Incentivo. oração antes de terminar? Vamos orar agora. Pede para esse povo estudar, para compreender a Bíblia como ela tem que ser feita. Amém. Naquela capa lá tem que ter isso aqui, tá? Já estamos trabalhando o próximo livro de vocês aqui, ó. Tá saindo agora aqui quentinho, o pessoal tá imprimindo já. O senhor está na sua, como é o nome aí? Na sua... Tô na gráfica, olha lá. Na gráfica? Aí, Ô, benção. o povo tá trabalhando aqui. Amém, Trabalhando. amém. Glória a Trabalhando Deus. para chegar tudo Um abraço certinho a para vocês todos aí. aí, viu, pastor? Amém. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nós te damos graça, abençoa os teus Oh, filhos, Pai, obrigado, abra a mente Senhor. dos teus filhos, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, guardando, livrando. Abra a mente para que eles consigam compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para eles. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos da noite do Senhor aos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus Paz do abençoe Senhor. vocês. Paz, Pai, Deus Senhor. abençoe. Rapaz. Amém. Paz do Senhor a Paz. todos. Pedrão, TPC. paz do Senhor, Pedrão. Mas, senhor, Eu vi, Fernando, TPC. Não preocupe. É? Vai se estudando. A gente vai estudando. Eu tenho o meu professor de lado, que é o pastor Cláudio, mas o pastor Vanderlei. Eu consigo me saber. Paz, Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Paz. Obrigado. Tchau.